Olá a todos. Vamos fazer aqui uma videoaula sobre interfaces em programação orientada a objetos, tá ok? Usando Java. Então, o que é interface? Interface é o meio de você conseguir alguma coisa. Então, no Java, as interfaces que não são interface gráfica, tá ok? É um recurso utilizado para que a gente faça herança múltipla. O que seria herança múltipla? Então vamos pegar no Argo aqui, ó. Então a gente tem uma classe, aí a gente bota aqui, por exemplo, pessoa. A gente bota uma outra classe que chama, por exemplo, animal. Então a gente tem duas classes, tá certo? Então, existe um recurso em algumas linguagens orientado a objeto, como C++, que chama-se herança múltipla. Nesse caso, o que aconteceria? Aconteceria que eu teria duas classes e eu faria isso. Pegaria de duas classes e colocaria aqui numa terceira classe, sei lá, pessoa animal. Uma pessoa bem animal, né? Então, esse tipo de coisa a gente não pode fazer em Java. Então, qual foi o intuito aí do pessoal que desenvolveu a linguagem? Ao invés de usar, por exemplo, uma classe, duas classes para poder fazer uma herança múltipla, então o que foi feito? Vamos apagar essa classe. Foi feito criar uma interface. Uma interface é como se fosse uma classe, só que tem algumas limitações. E para poder herdar uma interface, a gente usa uma realização que é um símbolo de herança, mas com a seta não contínua, né? Diferentemente da herança, que a gente tem uma classe aqui, fazendo aqui uma classe abstrata ou não, nesse caso não é abstrato, fazendo aqui uma herança, e aqui a gente tem uma interface fazendo aqui uma realização que a gente chama, não é uma herança, é uma realização. Ah, mas como isso aqui fica em Java? Bom, esse é o intuito da interface. Vamos ver como que fica em Java. Então, vou selecionar aqui o desktop. Vamos ver aqui. Então a gente tem aqui a pessoa, que é uma classe normal. E a gente tem aqui a pessoa animal. Ah, não deu certo. Não deu, peraí. Vamos ver novamente aqui. Provavelmente porque eu não coloquei o nome, né? Então vou colocar animal aqui. Vamos testar agora. Bom, pessoa animal. Agora sim, ó. O que aconteceu? Ó, a gente tem uma classe pessoa animal que estendeu de pessoa e implementou de animal. O que é isso? Né? Vamos voltar aos nossos slides. Então, pessoa é uma classe normal e animal, ó, reparam que não é uma classe, é uma interface. Tá certo? Para que serve uma interface, né? Vamos dar uma olhada vamos voltar aos slides, tá ok? Bom, aqui tem um exemplo. A gente tem uma interface eletrônico que tem dois métodos, o void ligar e o void desligar. Observe o seguinte, esses métodos aqui, ó, são abstratos. Por quê? Porque não tem implementação.
A interface por si só tem métodos abstratos. E por que não tem abstract aqui? Porque ela sempre é abstrata. Então, por que a gente vai repetir uma coisa que sempre é, né? Então, a interface sempre é abstrata. Por que serve realizá-la, né? É para implementá-la. Então, aqui tem um exemplo, ó, Public Class televisão implementos eletrônico. E aí tem a implementação do ligar e do desligar, tá vendo? Abre e fecha, tem o sysout println, um desligar também. Então, a realização da classe, da interface eletrônico é a classe televisão que a gente implementou. Então, como eu falei no exemplo, no Argo, a gente tem aqui uma classe televisão. Note que tem dois risquinhos aqui na representação gráfica, enquanto na interface só tem um. E a gente tem aqui esse símbolo que é a representação gráfica da realização, que é análogo aí à herança em classes. Ok? Um outro exemplo. Então a gente tem aqui a classe ponto, e ela tem aqui dois atributos x e y, um construtor. Beleza, é uma classe normal. Aí a gente tem aqui uma interface forma. Essa interface forma, ela tem dois métodos abstratos. Um AH área e um em palavras. Dois métodos abstratos. Círculo está estendendo ponto, que é essa classe, e implementando forma, que é essa interface. Então, para que serve eu implementar de forma? Eu sou obrigado a implementar esses métodos abstratos aqui. Ah, e qual que é o intuito disso? De eu fazer, por exemplo, todos os meus objetos gráficos, por exemplo, círculo, né, ou quadrado, eles são obrigados a ter esses métodos aqui. Então, é criado um padrão entre todas as classes implementadas gráficas, que é o nosso exemplo aqui. Então, quando o programador que estiver usando essas classes, né, estiver criando objetos dessas classes, ele vai saber que formas geométricas elas têm um método área, h área. Para quê? Para que eu pegue a área aqui, ó, a área aqui do círculo, e a área aqui do quadrado. Então, eles têm que implementar e tem esse mesmo nome. Então, é uma questão de padrão. Poderia fazer classe abstrata? Sim, poderia. Mas e esse recurso aqui, ó? Na verdade, não é esse recurso, é esse aqui, ó. Né? De ter o implements e o... Como ficaria? Então, é o caminho para se fazer a herança múltipla. Ok? Anotação UML, como eu havia falado, a gente tem aqui círculo. Então a gente tem a classe ponto, que é uma herança normal, que é o extends, e o implements, que vem da interface. Aqui a gente tem um outro exemplo. Ó. Então a gente tem funcionário aqui, ó, que é a classe base de engenheiro, gerente, diretor. Tá ok? E aí o autenticável, que é uma interface, ó, que cliente tem, diretor tem, gerente tem. Qual que é o intuito do autenticável? É ter o método autentica passando a senha. E quando a gente vai implementar, por exemplo, gerente, que estende funcionário e implementa autenticável, a gente é obrigado a implementar o autentica que a interface autenticável colocou. Tá certo? Bom, por que utilizar a interface? Como eu falei, é o padrão, né? Então a implementação de interface garante um padrão entre os desenvolvedores. É um acordo que serão os mesmos métodos, os mesmos serviços com os mesmos nomes. Eu poderia fazer pegar área de um e get área de outro e a área o outro. São nomes diferentes, mas que fazem a mesma coisa, que é trazer a área. Então eu ponho a interface para padronizar o nome dos métodos. Tá ok? Aqui são outras coisas que vocês vão acabar entendendo com um pouco mais de prática, que é para deixar o código mais flexível e possibilitar a mudança de implementação sem maiores traumas, uma vez que tem um padrão que já está estabelecido.
Também traz vantagem de não acoplar classes. Então a gente faz uma implementação de interface e a gente não tem o acoplamento, que é ficar usando sempre uma classe para fazer determinado serviço e ir usando ela em vários lugares. Uma vez que a herança através de classe traz muito acoplamento, muitos autores clássicos dizem que em muitos casos a herança quebra o encapsulamento. Então é também uma vantagem aí usar interface ao invés de herança em alguns casos. Heranças entre interface. Pode ter herança entre interface? Pode. Só que todos os métodos serão abstratos. Tá ok? Se tiver algum que tenha que ser implementado, aí vai ser uma implementação e não uma herança. Uma realização. Tá certo? Bom, pessoal. Vamos fazer um exemplo no NetBeans, né? Para fechar. Então, escolher aqui um projeto Java, colocar o nome. A classe principal é essa? Não. Vou mudar o nome, que esse nome pode ser que dê algum problema aqui. Vou colocar teste. E aí aqui a minha classe vai ser a principal. Já vou criar a principal, que é como a gente começou a fazer, né? Então vamos criar aqui, por exemplo, uma classe ponto. Uma classe quadrado e uma interface. Vamos ver se a gente acha aqui. Uma interface. Observe que a interface ela tem um ícone diferente. Então vamos fazer a interface aqui. Vamos ver de exemplo. Forma. Então a forma ela tem aqui. Só o cuidado é que a gente tem que fazer o refatorar aqui, né? Fazer direitinho, né? Senão ele dá erro. Vamos botar a forma aqui. Agora ele faz sem problemas. Aí vamos fazer um método aqui abstrato que tinha lá, que é, por exemplo, getArea. Na verdade a gente pode pôr que seja um double. Ok? Aí o ponto a gente não vai colocar nada, porque a gente teria que colocar, mas só para facilitar o exemplo, né? E o quadrado a gente coloca que extends ponto implements form. Ele vai chiar. Lógico que vai. Olha lá, ó. Quadrado não é abstrato, né? E tem que ter aqui o método abstrato implementado. Então vamos implementar os métodos abstratos, que é o getArea, né? E aqui, o que a gente coloca? Como que é a área do quadrado? É lado vezes lado. E aqui a gente põe, vamos botar um atributo aqui, né? Lado. Então, quando eu venho aqui na minha classe principal, vamos criar um quadrado. Quadrado que recebe new quadrado.
Vamos fazer um construtor para passar o lado, né? Fazer a atribuição. O que está passando aqui, tacar para o atributo que é esse. A gente vem aqui, passa, por exemplo, 4. Vamos ver como que é a área. Então vamos, system.out.print println q.getArea. Então toda vez que eu for pegar, é o mesmo método, é um padrão que ficou, né? Vamos rodar então. Ele vai imprimir 16, que é a área, que é lado vezes lado. Tá ok? Então, se eu for querer fazer uma outra forma aqui, por exemplo, círculo, que nem estava no nosso exemplo, a gente põe o círculo, extend ponto, que implements forma. Aí a gente cria esse aqui e herda todas as características do ponto, que é o que está no nosso exemplo aqui. Ó. O ponto ele tem o x e o y, né? Que é onde ele vai ser colocado, né, no plano. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que todos tenham aí absorvido aí que eu queria falar sobre interfaces. Tá ok? Um abraço a todos. Espero que todos tenham compreendido. Espero que todos aí resolvam os exercícios sem problemas. Um abraço. Tchau, tchau.